aula com uma cara diferente, ter aprendido com ela o que durante a faculdade inteira eu não aprendi, e tive os números de relatórios assinados. Um dia fui buscar a sua assinatura, era hora de intervalo, ela corrigia a prova. Cheguei para pedir a assinatura do relatório, quando olhei a prova que ela corrigia, fiquei apavorado. A prova estava rabiscada de vermelho do começo ao fim. A caneta dela havia corrido palavra por palavra, e aquilo me chocou. E eu pensei, meu Deus, como uma criatura tão meiga, tão doce, tão linda, risca uma prova assim, corrige com tal rigor. E me valendo da intimidade que aquela reunião havia permitido, antes de pedir para assinar o estágio, falei, dona Judite, será que esse aluno errou tanto assim, dona Judite? Olhou para mim com aqueles olhos de princesa e disse, professor, me desculpe se eu estiver errado, professor, já disse para o senhor, não tenho faculdade, faço muita coisa errada. Se eu estiver errado, me conte que eu corrijo, professor. Mas eu tenho a mania de sublinhar aquilo que o meu aluno acerta, professor. Porque quando eu leio um livro, eu sublinho aquilo que eu mais gosto, Então toda essa prova está arriscada, porque tudo isso aqui é bonito, tudo isso aqui é bom. Gente, repare, ao invés de punir e de castigar, aplaudir, entusiasmar, a hora que terminou, disse, agora o que o senhor quer? Eu disse, dona Judite, assisti 6 aulas da senhora, vim aqui buscar o relatório dos meus estágios, queria que a senhora assinasse. Ficou de pé. O que tem que se passagem não fez lá muita diferença, não. Ficou de pé, botou de novo o dedo no meu nariz e disse, assino não. Onde já se viu, assino não. Porque nós temos um trato, você tinha que falar dos meus erros, das minhas falhas, você tinha que me criticar, fica sentadinho nessa carteira, não me critica, quando você vai embora daqui eu não melhoro, não assino esse papel. Gente, eu não tinha o que criticar, eu tinha aprendido com Dona Judite o que os anos de faculdade não me ensinaram, eu vi uma aula participativa, envolvente, mas meu Deus, eu não poderia sair sem as assinaturas. E escolhendo as palavras mais doces que eu tinha, eu disse, dona Judite, me causa estranheza a senhora não responder as perguntas dos seus alunos. Me olhou com aqueles olhos de fada, abriu aquele sorriso e disse, professor, imagine, respondo sim, professor, respondo. Só não respondo aquilo que eles podem descobrir sozinho, professor. Gente, não dei valor àquela resposta, mas com o tempo aprendi. Sabe, eu vou ensinar, eu vou ensiná-la a pesquisar, eu vou ensiná-la a buscar. Eu não vou responder o que você pode descobrir sozinho, eu vou te ensinar a pensar. Gente, devo confessar a vocês que saí daquela escola com os meus estágios assinados, mas levei algum tempo para dar valor à dona Judite. Achei que era uma professora esperta que tinha encontrado uma maneira de esconder do aluno que ela não sabia. Mas o tempo passou e eu envelheci. E nesses longos anos, durante 20 anos, eu fui consultor da Unesco para assuntos de educação. E em nome da minha profissão, viajei por outros países, por outras terras, assistir aulas na Alemanha, no Japão, na Itália, em vários países. Tive a oportunidade de ver provas em vários lugares, e depois de longos anos dessa longa profissão, quando eu vejo aqueles admiráveis professores que eu conheci, eu tenho uma vontade de colocar naquela galeria de heróis, aquela pequenina professora de cabelos esticados. Gente, quando hoje nós buscamos as aulas de pedagogia, o que é uma aula perfeita? O que é uma aula que realmente transforma? O que é uma aula que verdadeiramente ensina? Repare, é uma aula onde o aluno fala, discute, busca, aprende, onde a conversa não é indisciplina, porque conversa é o mecanismo do aprender. E quando eu penso naquela mulher, quando eu penso no seu jeito de ser, eu estava vendo ali o papel de uma fantástica, de uma extraordinária professora. Gente, em janeiro deste ano, estava passando uns dias de férias com a minha mulher. Ela um dia me fez um pedido estranho, exótico, incomum, invulgar. Mulheres nunca pedem essas coisas aos maridos.
Meu bem, me leve a um shopping. Imagina, a mulher odeia shopping. Mas até pelo caráter inusitado do pedido, resolvi levá-la ao shopping. Lá em Ubatuba, shopping é céu aberto. A hora que eu encostei o carro, pronto para ir com ela no shopping, um garotinho veio na minha direção, desembrulhou o picolé, jogou papel na cesta de lixo reciclável. A hora que eu abri a porta do carro, ele falou: moço, já me ganhou. Fazia 60 anos que ninguém me chamava desse jeito. Aí eu perguntei, ele falou: moço, posso tomar conta do seu carro? Eu pensei comigo, não vou deixar não, porque meu carro não sai por aí subindo na calçada, xingando os outros, passando cantada na mulher, ele fica quietinho no lugar. Mas eu achei aquela atitude tão linda, tão ecológica, que eu pensei comigo, vou dar uma gorjeta, não porque eu vai tomar conta, mas porque ele jogou o papel no do lixo reciclável. Então perguntei ele: querido, vou te dar uma gorjeta, mas me conta, por que você não jogou o papel no chão? Por que você jogou naquela cesta de lixo e encheu o peito? E respondeu: preservar o meio ambiente. Ô cara, agora você me ganhou. Agora você me ganha, agora eu vou te dar a gorjeta dobrada. Mas, querido, por favor, me conte, o que quer dizer preservar? Não tinha a menor ideia. Veja, eu não queria um sinônimo, eu queria uma maneira, uma outra forma de dizer. Não sabia. Eu insisti, mas peraí, cara, preservar por acaso é peixe? Ó, moço, das vezes é. Como é? Teu pai por acaso pesca preservar? Tua mãe fez uma aposta de preservar para você? Não sabia. Daí eu perguntei: tudo bem, cara, não desisti da gorjeta, mas me conta o que é meio. Meio eu sei. Meio metade. Veja, ele sabia o meio matemático, mas naquele contexto não era o meio ecológico, e não sabia o que era ambiente. E quando eu me despedi daquela criança, me veio uma saudade de Dona Judite. Eu disse: com aquela princesa, jamais esta criança poderia ser assim. Gente, um erro que eu vejo no professor brasileiro, uma falha que eu vejo no professor brasileiro é crer que uma boa aula é um lindo discurso. Uma boa aula é ver os alunos quietinhos, ensinando. Gente, a aula é um espaço para não conversar, perguntar, interrogar, a professora fingir que não sabe para provocar a busca. Tem professor, a única exceção são os que estão presentes hoje nesse auditório, mas tem professor que às vezes olha para o aluno e pensa: desgraçado, por que está aí atrás da boca para a escola? Por que não larga essa porcaria em casa? Gente, a aula é para perguntar, para esclarecer. Repare, Dona Judite criava um modelo, um padrão de aula. Por isso, professor, se liberte daquela ideia de que aula é discurso. Muitas vezes você está falando coisas para um ouvido que está entrando para sair no outro. Aquilo não tem cheiro de vida, não tem cor de gosto. Repare, a aula tem que ter o jeito, o local, característica do ambiente. As formas têm que ser diferenciadas, porque quando assim se faz, meu Deus, a aprendizagem realmente acontece. E eu garanto, aluno de Dona Judite, aprendi a falar com palavras, a falar com desenhos, a falar com mapas, a falar com fotos. A Dona Judite poderia até dizer para ela: professor, falar do jeito que a senhora falou, eu não sou capaz de falar, mas eu vou falar do meu jeito, porque ela produzia realmente uma aprendizagem. E quantas vezes eu vejo professores que dão aula tanto em março como em dezembro no mesmo estilo, ficam repetindo e falando de uma forma onde os ouvidos não ouvem. Me vem uma saudade daquela pequenina professora, e com a saudade vem a pergunta: quanto vale um professor? Quanto vale? Por isso, professor, se a palavra é importante, se o exemplo de dar é a lição, aprenda que existem muitos formatos para dar aula. Liberte-se dessa escravidão de achar que só é aula de discurso. Se vocês quiserem, com maior prazer e sem custo absolutamente nenhum, eu mando para a Secretaria Municipal de Educação, estou assumindo o compromisso agora,
textos com outros modelos de dar aula, para o professor escolher formas diferentes, porque todas elas não foram inventadas aqui ou ali, foram tiradas de país onde realmente a aula não é de uma maneira só. Gente, você sabe qual é o único problema que você vai enfrentar quando você aprender outras maneiras de dar aula? O único problema? Terrível dor de cotovelo do colega que não aprendeu. Já imaginou? Aquele professauro que transita pela escola, fazendo hoje o que ele fazia 20 anos atrás, ser interrompido por um aluninho seu que olha para ele e fala: professor, bem que eu já podia dar uma aula como a dona Maria Helena. Ele vai morrer de raiva de você, gente, que o cotovelo é a parte mais sensível do corpo dos dinossauros. Por isso, veja a aula como um espaço do falar, do conversar, do discutir, do debater, do esclarecer. Perca esta ideia. Indisciplina é aluno falar um tema que não está sendo discutido. Agora, um professor que propõe problemas, que coloca desafios, que leva o aluno a falar os desafios, se coloca, verdadeiramente ele ensina. O Milor Fernandes, grande escritor brasileiro, tem uma história linda, 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 onde ele fala de aula, onde ele, aliás, ele fala da importância do dizer, do falar, e essa história, eu creio que ela é inevitável para o professor meditar sobre aquele tipo de aula que é só um discurso. Eu vou contar a história do Milor para vocês. Não chorem, ela é um pouco emocionante, mas não chorem. É a história de uma senhora que tinha em casa um gato, por quem ela nutria a maior paixão, amava o seu gato. As professoras mais novas que estão aqui, um detalhe: o gato da minha história é bichano, é gato, não são aqueles gatões de tórax desenvolvido que mexe com o libido da gente quando passa na televisão. Não, gato bichano comum. Amava o seu gato, mas o seu gato tinha um defeito, na opinião dela, não falava. E ela dizia: ah, meu Deus, se esse gato aprendesse a falar, nem precisava dessa porcaria de coisa que eu tenho lá em casa chamado Major. Mas para o mal dos seus pecados, seu gato não falava, e para lhe dar raiva ainda maior, ela tinha em casa um papagaio que ela odiava. E não é que o desgraçado papagaio não parava de falar? E ela, quando comparava os dois, não dizia: não acredita, essa criatura fofa, deliciosa, gostosa, carinhosa, amiga, não fala. E esse desgraçado fala, e o que é pior, quando vem visita, é só palavrão que ele fala. Até que um dia, ela teve uma ideia, lamentou não ter tido a ideia antes, matou o papagaio, preparou um ensopado e ofereceu ao gato. O gato, a princípio, recusou. Não tinha sentimentos homicidas. Mas como ela não deu outra comida, e as horas foram passando, e a fome foi apertando, e a fome foi desesperando, no final da tarde o gato já não se aguentava mais de desespero, e impelido pela fome, comeu todo ensopado. Foi só engolir o último pedaço, que numa voz que misturava miado com corrupaco papaco, foi logo falando: fuja, porque a casa vai cair. Eu falei: o quê? Não acredito! O meu gatinho fala, eu consegui. Fala de novo, meu anjo. E o gatinho repetiu: fuja, porque a casa vai cair. Eu falei: que coisa linda, maravilhosa. Mas nesse momento eu vi um estrondo, a casa rapidamente desabou. O gato mais do que depressa escapou. E quando lá do alto de uma árvore viu os escombros da casa, com a velha dona lá embaixo morta, esmagada, filosofou: pois é, faz um sacrifício desgraçado para que eu fale. E quando eu falo, não me ouve. Gente, repare, isso é uma lição para nós. O aluno precisa falar sim. Eu volto a repetir, não estou falando daquela fala desesperada de quem vai falar de uma coisa que está falando outra, mas aquela fala participativa, aquele professor que propõe problemas, cria modelos. E por isso, nessa minha admirável galeria de heróis, ao lado da figura de Dag, eu colocaria essa fantástica Dona Judite. E tenho a certeza para lhes dizer: não pensem em fazerem barrocas exatamente como ela fez, mas critiquem o modelo de aula, o formato, e perceba se muitas vezes naquela classe que fala, que conversa, que busca, onde o aluno aprende a aprender, onde ele aprende a buscar, não existe o verdadeiro sentido da aprendizagem. A terceira história
que eu queria lhes contar não é história de professor, é história de diretor. Vale para professor, mas vale para diretor também. Eu colocaria nesta galeria talvez o melhor diretor dos diretores que eu conheci, e para ser bem preciso, uma fantástica diretora no contexto de tantos professores. Há 5 anos atrás, eu recebi uma convocação do Ministério da Educação e Cultura para integrar uma equipe e visitar em lugares do Brasil as redes municipais que tinham os maiores IDEBs. Quais aquelas redes municipais que eram realmente campeãs de nota? Iríamos visitar para ver o que eles faziam, para aprender com eles, para poder dizer que haviam caminhos e que os caminhos eram encontrados por alguns. Não podíamos escolher os municípios. Éramos muitos, os municípios nos eram sorteados, e eu recebi para fazer visita, entre outros, o município de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre. Cheguei em Camaquã, primeira coisa que eu tive que fazer, procurar o secretário municipal de educação. Mostrei a credencial do MEC e disse, olha, não é fiscalização, não é inspeção, é aprendizagem. Eu queria ver o que vocês fazem, porque vocês têm um IDEB maravilhoso, a escola pública de vocês é excelente, por favor, posso visitar, não vou atrapalhar ninguém, vou querer assistir aula, vou querer conversar com o aluno, mas quero aprender. O secretário disse, mas é claro que o senhor pode. Mas antes do seu trabalho, eu vou levá-lo para conhecer a melhor escola do meu município. O senhor topa? Eu disse, claro. Pegamos um carro, era uma escola multisseriada, bem na zona rural. Quase que o carro encalhou na lama lá, né? Dá até saudade para vocês com essa seca que tem aqui. Quase que encalhou lá na lama. Chegamos lá, uma escolinha bonitinha, pobrezinha, mas muito bem pintadinha. Não havia dinheiro para vasos, mas latas de tinta pintadas o substituíam. A hora que eu vi aquela escola, que era uma joia e um brinco, já me empolguei. O secretário chegou na porta, apareceu uma funcionária, ele disse, por favor, vá chamar Dona Candinha, a diretora, para que eu quero apresentá-la ao professor Celso Antunes. Ele foi chamar a secretária, daqui a pouco a funcionária voltou e disse, olha, a Dona Candinha mandou dizer que está muito ocupada, não pode receber vocês agora. Meu Deus, o secretário ficou verde, roxo, amarelo, vermelho, queria correr, fugir, fazer. Eu falei, não, veja bem, às vezes a razão existe, ué. Até brinquei com ele, falei, amanhã ou depois você vai me levar no hospital para conhecer o mais importante cardiologista de Camaquã. Ele está fazendo uma operação cardíaca, ele vai matar o paciente para me receber. Se ela está falando que está ocupada, deixa ela. Ela falou que se a gente quiser pode ir até lá, vamos até lá. Mais aliviado, o secretário me levou até ela. A escola só tinha uma porta. Por aquela porta entravam alunos e professores, lá estava a Candinha, desse tamanho, 2 mãos na cintura, os alunos entrando. Ela ali de olho aceso. Aí entrou uma aluna, ela falou, Luciana, querida, aquela redação que você fez, meu anjo, está tão linda, mas tão linda, que eu tirei uma xerox e coloquei na sala dos professores para servir de exemplo para todo mundo. No intervalo você passa lá para me dar um autógrafo. Entrou um e falou, Vitor, vem cá, para aqui na minha frente, olha nos meus olhos. E me responde, eu estou falando com um homem ou com um rato? Porque se você disser que é com um rato, eu vou querer falar com o ratão. Agora, se é rato, me conte. Você não tinha me prometido que não ia zonear no ônibus? O motorista veio dizer que você vem no ônibus fazendo a maior baderna, pulando, não para de lugar. Você não prometeu? É com um rato que eu estou falando. Dona Candinha, a senhora me desculpe. Olha, querido, desculpar eu desculpo, mas tem que ser lá desculpa. Dá um beijo aqui. Tá, agora eu confio em você, pode voltar. Entrou um professor Rogério, vem cá. Sei que o senhor vai dizer não, mas eu já vou de cara dizer que eu não aceito não. Então o senhor não vai vir assim. Professor Rogério, na aula de hoje, durante o intervalo, o senhor vai dar uma aula para os seus colegas como se faz uma prova. Porque eu examinei a prova que o senhor fez. É uma prova perfeita, professor. É uma prova maravilhosa, é um crime
o senhor está aqui na nossa escola e só o senhor fazer prova assim? Explica para os seus colegas. O senhor vai dizer, mas a minha é de matemática, eu vou dizer que uma boa prova pode ser do que for, serve para todo mundo, está convocado. Passou uns minutos, entrou mais um garotinho e falou, Paulinho, não te falei que com esse sapato engraxado você ia ficar um gato? Não vem depois xingar se as meninas começarem a dar em cima de você. Eu chamei o secretário de lado e falei, me segura. Eu vou raptar essa mulher, pô. Eu vou levar ela para São Paulo, eu vou vender o passe dela para uma escola particular, eu vou ganhar uma nota, porque veja quem não quer uma diretora assim, presente, atuante, dentro da realidade, gerente naquele sentido plural da palavra gerente. Quando todos os alunos terminaram de entrar, ela veio conversar comigo e disse, professor Celso, desculpe não lhe atender, professor, mas não abro mão de todo dia receber a minha equipe aqui na porta, que eu sempre tenho recado para um, recado para outro. Eu falei, mas meu Deus do céu, você não tem que se desculpar. Você é a diretora que eu gostaria de ver na minha escola, em todo lugar. Aí ela perguntou, professor, vamos dar uma visita na escola? Fui visitar a escola com ela. O senhor reparou que não tem porta de sala de aula fechada? Porque sabe, professor, professor tem mania de trancar a porta, mas quando ele faz um bom trabalho, a porta tem que ficar aberta para todo mundo aprender com todo mundo, professor, porque deixa eu falar uma coisa para o senhor, não se ofenda. Esse negócio de trancar a porta é quando a gente está fazendo porcaria. Porque quando está fazendo coisa boa, todo mundo vê com todo mundo. E você olhava as portas de sala aberta, um professor aprendendo com o outro, todo mundo aprendendo com todo mundo vivendo aquele sentido de grupo, ninguém com vergonha de esconder o que fazia. E naquele andar por ali, de repente, eu vi uma porta de sala de aula fechada. Eu fiquei constrangido, quis fingir que não vi, mas ela viu o que eu vi. Falou, não, se a porta está fechada, deve ter uma razão, vamos lá. Chegamos na porta, tinha um recado na porta. Escrito com letra de aluno, mas o recado era da porta. E dizia, fechei um pouco porque está frio. Mas pode entrar, você é nosso convidado. Veja, aquela pluralidade de todo mundo aprendendo com todo mundo. Aquela professora vibrante, atuante. Gente, quando eu vejo diretores assim, eu digo, não dá para pensar, meu Deus, que essa criatura não tem aquela validade. Então veja, se Dag é modelo para aquilo que se fala, se Judite é modelo para a aula que se dá, gente, Dag é modelo também para um tipo de direção, para aquela presença atuante, circunstancial. O que custa isso? Sabe, libertar-se daquela função burocrática, mas ser como gerente presente em todos os instantes, todos os momentos. Agora vejam, falei de Dag, falei de Judite, falei de Candinha, em nenhum momento evoquei criaturas que não possam existir em Barrocas, desde que você tenha aquela consciência de que você pode mudar, desde que você tenha aquele sentido de que você pode aprender. Gente, para mudar, para aprender, a única condição que você precisa ter, a única, é ser jovem. Mas ser jovem de qualquer idade, gente. Porque nas minhas andanças pelo Brasil, eu tenho visto professores velhíssimos, encarquilhados, curvados, verdadeiros professauros. Alguns com 23, 24, 25 anos de idade. Mas tenho visto professores admiravelmente jovens, com 25, 26, 27, 30, 40, 60, porque a idade de um professor não se mede pelos anos que ele tem, mas por aquele espírito de que ele pode aprender, de que ele pode mudar, de que de repente 2012 não precisa terminar como terminou 2011, de que 2013 será um ano de virada, e de repente buscar, aprender, ler, trocar com os colegas, crescer e pensar que ele sempre pode ser amanhã melhor do que ele foi ontem. Por isso, antes do intervalo que faremos daqui a 15 minutos, eu queria lhe contar o quarto e último caso que lhes reservei. Um caso que eu acho lindo e um caso que eu acho que se soma, porque aborda um aspecto que não era o aspecto de Judite, não era o aspecto, evidentemente, de Candinha, não envolvia o aspecto de Dag, mas que de uma certa forma serve de lição também. Dei uma palestra no município do oeste do Rio Grande do Sul, São Paulo das Missões. Quem pensa que Barrocas, pela população que tem, é pequena,
não conhece São Paulo das Missões, que é muitas vezes menor do que Barrocas. O que, reparem, não é defeito, é privilégio. Porque a grande educação acontece quando todo mundo pode ouvir as mesmas coisas, e as coisas podem ser ouvidas quando todos cabem numa sala, e quando você tem um município de muitos habitantes, isso não acontece. Município pequenininho. Tanto que no primeiro dia eu acordei mais cedo, falei com a dona da pousada onde eu estava, que caminho eu faço para conhecer São Paulo das Missões? Ela disse, eu saio pela esquerda, dá uma volta na cidade, 10 minutos depois eu voltei, falei, já conheci, qual é outro caminho? Ele falou, agora só se for da direita para a esquerda, porque o senhor já viu a cidade inteira. Então, cidadezinha realmente pequenininha. Fui dar minha palestra, quando eu terminei de dar palestra, uma professora veio na minha direção, falou, professor Céu, eu não sei se devo, mas eu queria pedir para o senhor dar uma espiada no trabalho dos meus alunos, professor. O senhor pode ver, está aqui na minha mão, maço de folha de papel. O senhor tem um tempinho para olhar o trabalho deles, minha filha? É um privilégio, é uma honra. Você mostrar para mim, você pedir um olhar crítico, é interessante, eu quero ver sim. Me dá aqui, peraí, professor, peraí. Antes de mostrar o trabalho, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Professor, na minha escola a molecada só fala linguagem de computador. O papo deles é blog, é YouTube, é Orkut, só fala de Facebook, só fala desse negócio de computador. Eles falam tanto desse negócio, professor, que um dia eu resolvi mudar e dar para eles uma aula sobre uma homepage. Expliquei o que era uma homepage. Mostrei que uma homepage na tela do computador é que nem um shopping, que se a gente souber entrar, pode percorrer corredores, pode olhar coisas, tem links, associa, expliquei tudo para eles, daí mostrei exemplos de bons homepages, mostrei a Vale do Rio Doce, mostrei a homepage da Petrobras, mostrei a homepage da Honda. Quando eles aprenderam aquilo, o professor gastaram 2 aulas para aprender, aprenderam, eu dividi a turma em grupo, falei, agora vocês vão fazer uma homepage do que aprender em língua portuguesa. Vocês vão fazer uma homepage do que aprender em matemática. Você vai fazer uma homepage do que aprender estudos sociais. E deu para cada grupo um tema diferente. Professor, os trabalhos estão aqui. Gente, um trabalho lindo, naquelas folhas de sulfite. Claro, aquela letrinha indecisa, às vezes vazando a margem, mas aquela precisão, aquela criatividade, aquele poder de síntese. Eu não estava lendo folhas de papel, eu estava vendo telas de computador em folhas de papel. Tanta criatividade, tanta beleza, que eu fiquei mudo de espanto e demorei para dar a minha opinião. Ela interpretou mal o meu silêncio. Disse, professor, o senhor não gostou, né? Não está bom, né, professor? Sabe o que é, professor? É que a escola que eu dou aula não tem luz elétrica, professor. Não deu para ligar o computador. Eu tive que explicar a homepage fazendo desenho na lousa, professor. E eu pensei, não tem luz elétrica, mas tem você. Tem você. Essas crianças têm tudo que a tecnologia não pode nos dar. Tem toda esta admirável luminosidade que nunca substituirá a imperdível qualidade da figura humana do professor. E fosse eu talvez menos tímido do que na realidade eu sou em contatos pessoais, eu diria para ela, os teus alunos não precisam de nada a não ser você, porque você é o que na verdade pode ser para eles o caminho da luz. E com os meus botões saí de lá pensando, gente, eu não tenho nada contra os computadores, nenhuma restrição, nada. Até pelo contrário, eu uso bastante, nada contra a tecnologia, mas por favor, me apresente aquele computador que consola com a mão na cabeça aquela criança que chora. E aí sim, eu me ajoelharei diante das máquinas. Por isso, gente, temos que receber, quando chegar o momento, a tecnologia, mas sem medo, porque quando o professor é humano, meu Deus, quem o supera? Quem o substitui? Agora pensem por favor, a tia Dag, com as suas palavras mágicas, a dona Judite com a sua aula admirável.
pense, gente, nesta professora com esses recursos tão simples, levando para